O que a palavra de Deus faz é maravilhoso, é soberano, é perfeito. Dentro do seu poder, a gente já encontra a ação da palavra de Deus já em Gênesis. Começando em Gênesis, a gente já tem ali uma ação direta. E disse Deus, palavra, haja. E ali a gente pode pregar ali um bocado de tempo. Já ouvi mensagens de pessoas conhecidas falando sobre isso. E é maravilhoso de ouvir. Só que o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Existem pontos que a gente pode identificar na palavra de Deus que direcionam a ação da palavra. Por exemplo, a palavra ela nos convence, assim tanto quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, certo? Esse é um primeiro ponto. Mas a palavra também nos convence das nossas misérias, dos nossos pecados, da nossa necessidade de Deus. Sempre que você lembrar de Israel, você tem que lembrar que Israel passou por períodos em que não havia a fala, a ministração ou a presença da palavra de Deus de forma que as pessoas viviam como queriam. E quando havia um retorno da palavra de Deus, havia um quebrantamento, um convencimento de que as pessoas estavam erradas, que precisavam de Deus, e aí havia todo um processo de restauração espiritual, de convencimento e de correção, correção da lei, da moralidade e tal. Tudo de acordo com a palavra. Tá? Mas além desses dois pontos, a palavra também ela nos purifica. Jesus disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é nesse sentido que a gente tem que lembrar, que é o seguinte, o salmista ele diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando o seu caminho, guiando ou pautando o seu caminho, conforme a tua palavra, a palavra de Deus. Quem é esse caminho? Quem é essa palavra? Jesus. A palavra por escrita que a gente tem é Jesus revelado. Tá? Então, Jesus veio enquanto palavra encarnada, veio, mas agora nós temos ele enquanto revelado aqui pelas Escrituras. Então a nossa vida pode ser pautada por aqui. E somente por aqui. Tá? Não precisa de muita coisa. A gente precisa da palavra para ser convencido, corrigido e purificado. E o processo de santificação às vezes leva a vida toda. É longo. É um processo longo. E a gente precisa cada vez mais dessa palavra, viver essa palavra, não apenas ouvir essa palavra, mas viver essa palavra, a fim de que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. E para além disso, quando nós vivemos a palavra de Deus e quando a palavra de Jesus, as palavras de Jesus estão em nós e nós estamos nela, há ali uma reciprocidade, vamos dizer assim, nós somos confirmados enquanto discípulos de Jesus. Foi Jesus quem disse em João 8,31, se vocês permanecerem nas minhas palavras, as minhas palavras permanecerem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para que ser discípulo? Porque pela palavra você vai ser convencido do perdão, primeiro do pecado que você pratica, do perdão que você recebe em Cristo, do socorro que você tem em Cristo, da sua salvação, a confirmação de que você de fato é salvo. Porque até aquele que peca, ele sabe que ele é salvo não porque ele é bom, mas porque a graça de Deus se manifesta nele quando ele se arrepende, quando ele busca, e ele só entende esse arrependimento e essa misericórdia quando ele entende a palavra. Então, até nisso, até na certeza da salvação a gente precisa da palavra. E por fim, também no chamado. Cada pessoa ela é chamada para uma coisa. E como que a gente sabe qual é o nosso chamado? Quando a gente observa a palavra. Na palavra você encontra missionários, evangelistas, pastores, pregadores, profetas e tal. Tem vários chamados, várias funções. É claro que para exercer essas funções você precisa de uma preparação. Você precisa de uma preparação, é normal que isso aconteça. E onde que eu vou buscar essa preparação? Nos conceitos do mundo? Não.
Eu vou buscar no conceito bíblico, naquilo que está escrito e disposto na palavra. E aí vai depender de qual é a minha chamada. A minha chamada é para evangelista. Então eu vou estudar a Bíblia e me preparar voltando-me para o evangelismo. Ah, não, mas o meu é aconselhamento de jovens, de casais, de crianças, tal. Vou estudar a Bíblia nesse mesmo sentido. Ah, não, mas o meu não é isso. O meu é para uso dos dons espirituais. Quero buscar os dons, receber os dons e utilizar os dons para o crescimento da obra de Deus. Então, estuda a palavra voltando-se, focando-se nisso. Quer dizer que vai estudar só sobre isso? Não, mas você vai estudar tendo uma base, né? Você tem uma base de estudos. Não, mas eu sou para uma guerra espiritual, né? Um embate espiritual direto com o inimigo. Então você vai estudar baseado-se nisso. Então, tudo que você for fazer na sua vida, para tudo na sua vida, você precisa da palavra de Deus. Não há outro caminho, não há outro método. Se fosse para resumir tudo isso, basta que a gente leia 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. O que está escrito? Que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, né? Para guiar o homem em perfeita justiça e fazê-lo entender e fazê-lo ser bem instruído, né? Perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? Quando você entende isso, você percebe a necessidade que você tem de não apenas ouvir a palavra, mas também ser praticante dela. Somente pela palavra, não tem outro caminho. É a palavra que vai nos convencer, é a palavra que vai nos corrigir, nos purificar, nos confirmar e vai nos preparar e nos equipar, né, para tudo que for acontecer, seja aqui na terra ou seja no céu.